Olá! Hoje nós daremos início ao tópico deterioração de alimentos por fungos, falando nos alimentos frescos. Primeira coisa, quando a gente pensa em fungos em alimentos, ou relação fungos-alimentos, nós temos que ter em mente que a presença de fungos, sejam eles bolores ou leveduras, pode ser desejável ou indesejável. A parte desejável se refere aos micro-organismos fermentadores, os quais participam na produção de alimentos ou então na produção de ingredientes que são produtos do seu metabolismo. Por outro lado, os aspectos negativos se referem a micro-organismos patogênicos, os patógenos, os quais eles comprometem a sanidade do alimento. Então, os aspectos relacionados à saúde, visto que eles podem causar doenças, e também existem os micro-organismos deteriorantes, que eles vão comprometer, por sua vez, a vida útil do alimento, a vida de prateleira, a durabilidade, a validade desse alimento. E esses, então, causam alterações, em cor, sabor, aparência e textura, ou seja, a deterioração. Mas eu percebo que muitas pessoas, mesmo na pós-graduação, graduação, pós-graduação ou público mais leigo, eles têm uma dificuldade de diferenciar contaminação e deterioração de um alimento. Então, o que é a contaminação em termos práticos? O que é a deterioração? Quando eu estou me referindo à contaminação e quando eu me refiro à deterioração? Bom, os micro-organismos, eles estão comumente presentes num alimento, ou seja, eles estão contaminando esses alimentos. Nesse caso, estamos falando de micro-organismos, de fungos, mas também pode ser uma contaminação por um metabólito, como uma micotoxina. Então, está presente. Depois desse alimento estar contaminado, o micro-organismo, o fungo, ele vai utilizar esses alimentos para suportar a sua multiplicação. Então, depois que ocorre essa multiplicação microbiana, ao longo da multiplicação microbiana, haverá liberação de inúmeras enzimas e outros metabólitos fúngicos que eles vão provocar alteração nas características sensoriais desse alimento, seja a cor, sabor, textura ou mesmo no visual. E quando um alimento tiver essas características próprias alteradas, perceptíveis, as quais são indesejáveis, eu terei a deterioração do produto. Ou seja, a contaminação é uma etapa inicial e se forem fornecidas condições de umidade, pH, temperatura que favoreça o crescimento fúngico, posteriormente haverá a deterioração desse alimento, tá? Claro que o termo contaminação, ele é muitas vezes utilizado no sentido de sanidade quando eu me refiro a bactérias ou mesmo micotoxinas. Por quê? Porque nesses casos o nível, o número de micro-organismos presentes numa amostra de alimentos é baixo e muitas vezes eu não percebo a alteração sensorial. Então, esse nível mais baixo, essa contaminação, já é suficiente para provocar uma doença de transmissão alimentar em alguns casos. Por isso, quando eu percebo que tem uma alteração, esse alimento está alterado, ele está deteriorado. Então, quando eu não percebo, mas existe um potencial para causar uma doença, ou então para que, dependendo das condições de armazenagem, esse alimento venha estragar, eu tenho o que é a contaminação. Tá certo? Claro? Então, é muito importante que vocês tenham
claro a diferença de conceito contaminação e deterioração e empreguem adequadamente na rotina de vocês. A multiplicação microbiana então, começa pela contaminação e depois vem multiplicação. A multiplicação microbiana ela vai alterar a composição química desse alimento. Também poderá alterar o valor nutricional, geralmente reduzindo porque parte desses nutrientes vão ser utilizados pelo metabolismo microbiano. Além disso, podem se formar propágulos alérgicos ou mesmo patogênicos, dependendo da espécie presente. Poderá haver síntese de toxinas e, claro, a alteração sensorial no sabor, odor, textura ou aparência, que é o que caracteriza a deterioração de um alimento. Os fungos em alimentos, eles podem ser divididos em duas grandes classes quanto à susceptibilidade à deterioração. Os alimentos frescos ou perecíveis e alimentos armazenados ou processados, que tendem a ser mais estáveis. E a deterioração vai ocorrer de forma distinta e por diferentes grupos de fungos ou espécies fúngicas. Iniciaremos hoje, então, falando dos alimentos frescos, deterioração de frutos e hortaliças. Os frutos, eles possuem fortes mecanismos de defesa e são poucos os gêneros ou espécies de fungos capazes de invadir a célula, provocando danos. Alguns patógenos, eles são especializados e conseguem atacar apenas um ou dois tipos de frutas, enquanto que outros têm uma maior capacidade de invadir tecidos de diferentes frutos. Que, por exemplo, nós temos o Penicillium italicum, que ele é o italicum juntamente com o digitatum nessa imagem, e eles estão intimamente relacionados a frutos cítricos. Ao passo que, nessas outras imagens, nós temos alternária, e ela pode causar problemas em tomates, em cenoura, em trigo, em pera, maçã e uma ampla variedade de alimentos. E a deterioração do fungo por fungo ocorrerá de maneira diferente ao longo do amadurecimento da fruta. Isso porque, durante a maturação do fruto, há um aumento do pH do tecido. Além disso, as camadas superiores ou a casca, elas tendem a amolecer, facilitando a penetração fúngica. E, além disso, os níveis de carboidratos solúveis também aumentam. Tá? Então, com isso, os fungos eles conseguem penetrar melhor. Obviamente que não é apenas a maturação, mas tem outros fatores que favorecem o ataque por fungos. Em tomate e berinjela, por exemplo, a alternária, esse fungo negro, é a principal deteriorante de tomates e outras solanáceas, como batatas e afins. Ela manifesta-se por lesão na cor marrom escuro e preto, e a infecção pode ocorrer na extremidade da haste do fruto ou através de lesões causadas por umidade excessiva durante o crescimento ou a refrigeração. O Geotrichum, por sua vez, ele produz lesões, o que se chama a podridão ácida dos tomates, em frutos rachados ou danificados. Como ele produz uma quantidade grande de pectinase, essas lesões também são amolecidas. Essa alternária ela tem capacidade de produzir toxinas, o alternariol, o ácido tenoazônico, ao passo que o Geotrichum cândido não. Ele não é um fungo de relevância toxigênica, mas ele vai alterar o sabor, a textura desse alimento. É importante ressaltar que toda essa parte de deterioração
de frutos, ela tende a ser estudada mais em agronomia, em tópicos de fitopatologia, doenças de pré-colheita, certo? Ao passo que nós, da microbiologia alimentar, da micologia alimentar, tendemos a estudar mais a deterioração de alimentos processados. As frutas cítricas são atacadas principalmente por espécies de penicillium. Os mais famosos é o Penicillium italico e o digitatum. Aqui temos a imagem do Penicillium digitatum, que recebe esse nome pelo formato de dedo. Mas também a alternária pode causar lesões, a alternária que nós citamos anteriormente, e mesmo o Geotrichum candidum, que também foi citado anteriormente. As lesões são diferentes, a coloração dela é diferente. E a penetração dos fungos dessas espécies, ela ocorre se a fruta for danificada durante o manuseio e armazenamento. E em seguida se espalham de fruta para fruta. Mas isso não acontece apenas depois da colheita. Às vezes pode haver um dano, uma infecção ainda no pé, ainda na árvore. E esse fungo se aproveita, produz uma quantidade de enzima, muitas vezes com uma lesãozinha produzida por um inseto, penetra e já vai levar à deterioração. Então, imaginem a quantidade de esporos, vem um vento, esses esporos são espalhados e acabam infectando outros frutos. Essas espécies, elas crescem rapidamente a 20 a 25 graus, mas lentamente abaixo de 5 graus ou acima de 30 graus. Mas crescem. Às vezes as pessoas pensam que refrigerando não haverá problema. Sim, algumas espécies conseguem deteriorar mesmo em temperaturas de refrigeração, embora o tempo necessário até o aparecimento das lesões seja maior. Mas em temperaturas de ambiente, a fruta pode apodrecer completamente em 4 ou 5 dias. Então, é uma deterioração rápida. Em frutas de caroço, como o pêssego, temos uma característica podridão marrom causada por Moniliea fruticola. Esse problema pode se originar no pomar. Ele vai começar com manchas pretas, manchas claras, amolecidas, pequenas, e vai progredindo, afetando todo o fruto e destruindo. Então, começam a ser produzidos conídeos castanhos claros na superfície do fruto e as perdas são altíssimas. Ainda em frutas do caroço, existe o que a gente chama de podridão de trânsito, que é causado por zigomicetos, são fungos de crescimento rápido, como o Rhizopus stolonifer, Rhizopus oryzae, mucor, etc., que são esses fungos que produzem teias, são fungos mais soltos, e eles têm um crescimento muito rápido. Com isso, ele se espalha rapidamente até a fruta do lado e, às vezes, assim, em 1, 2 dias, 3 dias, a gente tem a perda de uma caixa inteira. Então, aqui vocês vejam que iniciou por esse fruto. Olha aqui, já está na metade desse fruto deteriorado, já chegou naquele, olha aqui, já deteriorou, logo se espalhará para os demais. Por isso, sempre que nós encontrarmos um fruto deteriorado, seja no mercado, numa indústria ou mesmo na nossa casa, a gente deve retirar o mais brevemente possível esse fungo deteriorado e higienizar a superfície dos demais para evitar maiores perdas. Em peras e maçãs, o Penicillium expansum é a espécie mais relevante. Ela produz essa podridão azul. Aqui nós estamos uma imagem de pera típica com essas corêmias produzidas. Muito característico desse fungo. E é o problema mais comum de pós-colheitas em maçãs e peras. A podridão ela vai se iniciar com um ponto macio de cor clara e se espalha rapidamente sobre a superfície da fruta, formando
essas estruturas coremiais de coloração azul. Por que ela é tão relevante? Porque esse fungo ele é capaz de produzir a micotoxina patulina. Ou seja, não é apenas a perda, mas se eu não tiver cuidado, essa patulina pode se difundir no tecido e causar problemas de saúde. Ou, no caso, se esse fruto com uma lesão inicial for utilizado para industrialização, como formação de purê, suco e cidra, esses alimentos podem já sair da indústria com uma carga de micotoxina da patulina. Tem um estudo que eu acho muito interessante, da doutora Marta Taniwaki, do Itaú, atualmente, que ele aborda a migração de patulinas em maçãs. Então, ela, juntamente com os colaboradores, fizeram um estudo em profundidade para verificar justamente a migração desses compostos. O que foi observado? Que das 22 maçãs analisadas, então nesse primeiro ponto de 1 centímetro, duas maçãs apresentavam mais que 10.000 microgramas por quilo, um nível muito elevado, 10.000 ppm, ou um nível bastante elevado de 10.000 ppb ou 10 ppm. 5 das maçãs apresentavam valores entre 5 ppm e 10 ppm, e 6 desses valores, e vejam que nenhuma das maçãs não tinha a toxina. Então, quanto mais longe era a distância, menor eram os valores detectados, e a partir de 4 centímetros já não era mais detectada a patulina. Ou seja, nesse caso, para essa micotoxina, nesse fruto, se nós considerarmos uma distância de 4 centímetros, não haveria uma exposição. Assim, deve-se ter, que as pessoas sempre perguntam, posso consumir um fruto contaminado? A gente sempre fala, tem que respeitar essa distância do ponto de lesão. Quanto mais próxima for a distância, pior vai ser. E obviamente que vai depender da micotoxina, se ela é mais hidrofílica ou hidrofóbica, e porque quanto mais hidrofílica, mais ela tende a se espalhar, e também as inter-relações com a composição do substrato. Então, qual foi a conclusão dos autores? Que a contaminação com patulina poderia ser evitada cortando, descartando, e que eles sugerem que a remoção de 1 centímetro em torno do tecido apodrecido, seria satisfatório. Em algumas circunstâncias, a decisão de cortar ou descartar a maçã inteira tem que ser considerada, dependendo da área com a podridão e do tamanho da maçã. Também as uvas, elas são bastante afetadas por fungos. Nós temos espécies de aspergillus negros, como o aspergillus niger e o aspergillus carbonários, os quais podem causar podridão ainda no cacho, principalmente em climas quentes, e essas espécies, elas são potenciais produtoras da micotoxina ocratoxina. A contaminação da uva ela ocorre imediatamente antes da colheita, quando o fruto já está maduro e é mais facilmente infectado por essas espécies de fungos. Então, nessa imagem, o que a gente pode observar? Uma alta frequência de aspergillus negros. Então, vejam aqui o grão, claro, aqui é uma fruta passada, que passou já o período de maturação, mas vocês veem a ocorrência dessas espécies.
a presença de ocratoxina em uvas, ela está relacionada às condições de processamento, tanto em uvas quanto uvas passas. Então, se na pré-colheita tiverem boas condições climáticas, então não vai haver produção de ocratoxina A, a concentração seguirá baixa. Porém, se durante a pré-colheita houver infecção por fungos patogênicos, isso vai aumentar a chance de contaminação por ocratoxina A. Se para piorar ocorre a ruptura desse grão devido à chuva, a contaminação tende a aumentar ainda mais, e se houver danos mecânicos, então a situação piora. Depois, na pós-colheita, se houver uma secagem rápida, no caso para uvas passas, os níveis de ocratoxina eles seguirão baixos, então vamos pensar que se não houve nada disso, está lá embaixo o nível, continuará lá embaixo. Se houver, cada fator vai colaborar para o acréscimo da concentração de ocratoxina. Já se a secagem for lenta, se houver chuva, demorar, existe uma maior probabilidade de multiplicação dos fungos e produção da micotoxina. Depois vem a estocagem. Se a estocagem for adequada, a toxina vai permanecer estável, e se essa estocagem for inadequada, com umidade, poderá haver nova multiplicação fúngica e produção de toxinas. Com relação ao vinho, a produção de vinho, então essa parte inicial é muito similar. Depois da pré-colheita, o que vai diferenciar será a pós-colheita. Durante a pós-colheita, se eu fizer um corte, a colheita rápida, quando atingir a maturação, e também o transporte com remoção de oxigênio rápido, isso vai fazer com que minha concentração de ocratoxina permaneça baixa, mas se por outro lado houver um transporte mais lento, com mais lento a retirada de desengasse, isso vai colaborar para que haja mais multiplicação fúngica e produção de toxina. E também com relação ao início da fermentação. Na fermentação, os níveis eles permanecem os mesmos, e alguns processamentos poderão reduzir, que é, por exemplo, a remoção das cascas. Por quê? Lembre-se que o fungo ele vai infectar de fora para dentro. Então, se eu retiro as cascas, eu tendo a reduzir o nível da toxina, visto que é onde haverá uma maior concentração de toxina. E também a remoção das leveduras, visto que as leveduras elas absorvem, têm uma capacidade de absorver toxina na sua parede. Então, se eu removo essas toxinas, se eu removo essas leveduras, eu removerei juntamente as toxinas aderidas. Com relação à deterioração de cereais, já nessa imagem vocês conseguem ver um milho de boa qualidade e um milho deteriorado. Com relação à deterioração de cereais, os fungos são didaticamente divididos em fungos de campo e fungos de armazenamento, ou fungos de armazenagem. Isso porque, em geral, os fungos de campo eles são patógenos de plantas ou saprófitas que são capazes de invadir antes, seja sementes ou nozes, antes da colheita. E raramente possuem um papel relevante na deterioração de pós-colheita. É o caso do fusário, da alternária, visto que eles requerem uma alta atividade de água para crescimento e geralmente estão
os níveis de infecção estão relacionados às condições climáticas. Então, em trigo, cevada e aveia, a alternária, o gênero alternária, espécies de alternária, particularmente a alternária alternata, são os principais patógenos relacionados aos grãos recém-colhidos. Ela provocará desclassificação de cereais devido à coloração cinza e mesmo produção de micotoxinas como o alternariol e o ácido tenoazônico. Então, aqui é uma imagem microscópica de uma alternária alternata e aqui infecção de cevada. Também o Fusarium, principalmente o Fusarium graminearum e Fusarium culmorum. Em agar-batata eles produzem essa coloração bastante vermelho intenso. Então, nessa placa a gente consegue ver provavelmente grãos infectados com alternária, aqui também, e grãos com infecção por Fusarium, concomitante em alguns casos. Então, o Fusarium, as espécies de Fusarium, elas são importantes produtores de micotoxinas a campo nesses pequenos grãos e provocam uma doença conhecida como fusariose, que pode contaminar culturas, além de outras micotoxinas, além de provocar a contaminação por microtoxinas do grupo dos tricotecenos. Aqui a gente consegue ver a fusariose do trigo. Então vejam que como ele se modifica. Dizem que visitar culturas quando tem esse problema, que é uma imagem assim que o trigal fica cor-de-rosa. Então é uma imagem bastante diferente e isso é um problemão, visto que haverá contaminação por esses tricotecenos, em especial deoxinivalenol, em alguns casos toxina T2, e mesmo que o fungo ele não provoque problemas na pós-colheita, a micotoxina ela permanecerá nesses grãos. E isso quer dizer exposição dos consumidores, visto que há uma pequena redução durante o assamento ou o cozimento de massas em água, mas boa parte continua e acaba afetando os consumidores. Aqui a gente pode ver grãos obtidos de uma safra infectada e grãos sadios. E que vocês conseguem observar. É possível observar claramente que esse grão fica xoxo. Aquilo que eu comentei, o fungo ele vai, além de alterar a formação desse grão, ele vai utilizar o nutriente para seu crescimento. Então as perdas são enormes e é um caso de insegurança alimentar. Também existem alguns gêneros como Bipolaris e Drosselera, que eles são fungos negros similares à alternária, mas incapazes de produzir micotoxinas, e também alguns outros saprófitas como Picoccum nigrum, Cladosporium, Curvularia, gênero Penicillium, que em países de clima temperado pode ter a espécie Verrucosum, que é capaz de produzir ocratoxina A, um problema seríssimo, não é um problema aqui nos trópicos. Nigrospora, e então esses fungos, maior com exceção da espécie Penicillium verrucosum, não tem relevância do ponto de vista de micotoxinas. São fungos saprofíticos. Então, com relação à aflatoxina em grãos, na pré-colheita, em pequenos grãos, tá, pessoal? Nesses grãos citados, na pré-colheita não tem relevância. Se eu fizer uma secagem rápida, também, mas o problema está na secagem lenta, condições de estocagem, se boas ou inadequadas. Tudo isso vai influenciar na contaminação final. Já a ocratoxina, aqui pensando em Penicillium verrucosum, pré-colheita não é um problema, desde que eu faça uma secagem rápida, mas pode se tornar
um problema logo após a colheita, se a secagem for feita lentamente ou houver chuva quando os grãos atingirem o ponto de maturação. A estocagem adequada vai manter o produto estável, mas estocagem inadequada, com flutuação de temperatura e umidade, pode elevar a contaminação por aflatoxina. A análise e rejeição de lotes e a moagem com remoção da parte mais externa vão reduzir o nível da aflatoxina nos grãos. Então, é importante que vocês tenham em mente que a contaminação por micotoxinas tende a estar maior na parte externa do grão. Então, toda essa parte que a gente trabalha em alimentos, a importância das fibras, da utilização de casca, da farinha integral, é um contrassenso se a gente for avaliar a parte de segurança de micotoxinas, visto que, como na parte externa é onde mais tem toxinas, se nós consumirmos uma maior quantidade de alimentos integrais, tende a haver uma maior exposição a esses perigos. Em milho, é muito importante a palha, o empalhamento como forma de prevenir a infecção por fungos, visto que ela é um agente protetor que vai reduzir a invasão fúngica. O Fusarium, as espécies de Fusarium, são os principais fungos causadores da deterioração de espiga de milho na pré-colheita, sendo mais comum Fusarium graminearum, verticilioides e proliferatum. Aqui no Brasil é raro nós encontrarmos um milho que não tem infecção por Fusarium verticilioides. O graminearum, ele pode produzir tricotecenos, então desoxinivalenol, T2, diacetyl-serpenol, ao passo que Fusarium proliferatum e verticilioides são relevantes para a produção de fumonizinas. Então, são endêmicas em milho em muitas partes do mundo. Como eu falei, no Brasil é raro, é difícil nós encontrarmos um milho que não tenha contaminação por essas espécies, em especial Fusarium verticilioides, antigamente chamado de moniliforme. Então, Fusarium verticilioides e também, consequentemente, fumonizina. É raro encontrarmos milho livre de fumonizinas. O Aspergillus flavus, ele também invade o milho e pode produzir aflatoxinas na pré-colheita. Então, momento antes da colheita, principalmente no final da maturação. Isso ocorre principalmente se as plantas tiverem sofrido com a seca ou forem danificadas por insetos, que vão facilitar a penetração do fungo. Então, a presença de um fungo aflatoxigênico no milho recém-colhido tem implicações para a subsequente contaminação por aflatoxinas no pós-colheita. Por quê? Porque esses fungos, diferentemente do Fusarium de uma alternária, que requerem uma atividade de água alta para crescimento e produção de micotoxinas, o Aspergillus, seção Flavii, ele já consegue produzir micotoxinas, aflatoxinas em atividades de água próximas a 0,80. Então, são fungos que, se não houver um controle de redução de umidade rápido após a colheita, ele vai causar problemas também durante a armazenagem, especialmente se a secagem for lenta ou atrasada, que é nesse momento em que ele se multiplica mais rapidamente. E é importante, quando a gente faz um controle de campo, que se 10% das espigas apresentarem infecção, eu devo antecipar a colheita e já notificar o controle de qualidade para tentar controlar a contaminação e o descarte desses lotes. Essa imagem elaborada pelo Eduardo Micotti
ela é bem clara no que acontece para o milho. Então, pré-colheita, colheita e pós-colheita. Então, na pré-colheita, o risco maior é de contaminação com fumanizina, zearalenona e desoxinivalenol, que são micotoxinas do gênero Fusarium. Ao passo que, na pós-colheita, o problema maior é pelas aflatoxinas, do Aspergillus flavus. O Fusarium ele vai ter um baixo risco na pós-colheita, sendo o risco alto lá na pré-colheita. Para haver problema de Fusarium na pós-colheita, realmente as falhas de armazenagem têm que ser muito grandes. Ou que não tenham coberturas, ou que haja uma infiltração em um silo. Ao passo que aflatoxinas, o risco na pré-colheita é baixo, sendo que o risco na pré-colheita é mais aqui próximo da colheita, e claro, dependerá muito da questão do empalhamento da espiga e dano por insetos, e maior na pós-colheita. Que uma imagem de um milho infectado por Aspergillus flavus e por Fusarium verticillioides. O que a gente fala sobre a importância do empalhamento? Aqui numa espiga, o problema do milho é que foi selecionado para espigas maiores e não houve uma seleção de um empalhamento paralelo. Então, muitas vezes, se a espiga de milho for muito grande e o empalhamento for pequeno, essa ponta do milho acaba ficando mais exposta. Então, aqui mostra níveis de deoxinivalenol em milho verde, tá? Em milho recém-colhido. Então, vejam que nessa seção, a média de DOM foi de 445 ppm, micrograma por grama, ou miligrama por quilo. Ao passo que, a partir das outras etapas, esses níveis se reduziram significativamente conforme esse estudo de Wetter. Então, aqui comprova a importância do empalhamento. Com relação às fumanizinas em milho, se eu seleciono cultivares adequadas para a região, ou então se essas cultivares forem transgênicas, resistentes ao dano a insetos e houverem condições climáticas adequadas, não haverá aumento na concentração de fumanizinas. Porém, se a cultivar que eu plantar não estiver adaptada às condições climáticas daquela região e, para piorar, houver dano por insetos e estresse por sequia, tende a haver uma maior contaminação por fumanizina, porque esse estresse da planta predispõe à infecção por fungos, baixa imunidade da própria planta. Se houver uma ressecagem rápida, níveis permanecem. Por outro lado, se eu secar lentamente, pode aumentar os níveis já nesse momento da pós-colheita, antes da estocagem. Então, na estocagem adequada, normalmente não altera os níveis, visto que, como eu comentei, o Fusarium, que é o produtor da fumanizina, para crescer em pós-colheitas tem que ter muita falha para aumentar a umidade, e análise e rejeição dos lotes, tratamento de nixtamalização e a moagem dos grãos com separação das fases pode reduzir a contaminação da fumanizina em milho. A aflatoxina, por sua vez, então, claro que as condições climáticas adequadas e seleção de cultivares resistentes ao dano por insetos vão afetar, fazer com que a concentração de aflatoxina seja baixa. E, por outro lado, o dano de insetos, estresse para sequia, faz com que esses níveis aumentam. Mesma coisa, secagem rápida, níveis bons, estáveis, secagem lenta, piora a situação. Mas a diferença é aqui na estocagem.
visto que a aflatoxina produzida por aspergillus, que é um fungo que consegue se multiplicar se houver falhas na estocagem. Às vezes eu não preciso ter uma abertura nos silos, apenas a diferença de temperatura dia e noite ou ao longo do dia, que faz com que haja uma circulação das massas de água por evaporação e a formação de spots que pinga, que toca no teto do silo e pinga, já é suficiente para permitir a multiplicação do fungo e produzir a toxina. Mesma coisa, análise e rejeição de lotes, nixtamalização e a moagem com separação das partes podem ser utilizadas para redução. Como conclusão, o que nós temos para essa parte de deterioração de alimentos frescos? Então, a deterioração de alimentos como um todo é um processo bastante complexo e é resultante de uma sucessão de reações enzimáticas associadas a fatores físicos e químicos. A compreensão desses processos, em especial as alterações químicas e sensoriais provocadas pelos fungos, que podem permitir o emprego de tecnologias como detecção precoce por nariz eletrônico, que permita o controle deste evento de deterioração e, assim, alimentos com maior qualidade do ponto de vista de deterioração e segurança do ponto de vista de micotoxinas sejam ofertados para a população. Essas são as referências básicas utilizadas. Então, além do livro Fungi in Food Spoilage, do Dr. John Pitt e da doutora Elsa Hocking, nesse livro, que é a Enciclopédia de Microbiologia de Alimentos, tem um capítulo também da doutora Elsa Hocking falando da deterioração de alimentos por fungos. Além disso, eu gosto muito desse artigo, que é a produção de micotoxinas em colheitas influenciadas pelo crescimento, colheita, estocagem e processamento, com ênfase na aquisição dos Food Safety Objectives. Então, os Objetivos de Segurança Alimentar, FSO. É desse artigo que foram retirados todos aqueles gráficos mostrados na apresentação. Então, espero que vocês tenham entendido, que tenham apreciado essa nossa conversa, essa nossa aula, e dúvidas podem ser deixadas aqui no site ou enviadas pelo e-mail.